Louvo a Deus por esse tema esperança. E eu quero que você diga assim comigo: Cristo é a minha esperança. Cristo é a minha esperança. Lembre-se sempre disso. Cristo é a tua esperança. Amém? E o texto que nós vamos ler agora está em Colossenses, capítulo 1, no verso 27, na parte B. Como é bom lembrar que Ele é nossa esperança. Como é bom lembrar, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que esse Cristo, que é a esperança, Ele habita em você e Ele tem coisas novas para a tua vida. Amém? Para esta igreja. Amém? Graças a Deus por isso. E a palavra de Deus, no texto de Colossenses, capítulo 1, no verso 27, na parte B, diz assim: e o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá confiante esperança de participar da sua glória. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Nós queremos te agradecer, Pai amado, por podermos participar, como está escrito aqui, Senhor amado. Nós temos a confiante esperança de participar da sua glória. Nós queremos colocar agora diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, Senhor. E em nome de Jesus nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que Tu venhas agora, Senhor, levar toda a preocupação, Pai. Leva cativa ao Senhor toda a preocupação. Senhor, traz renovo para os Teus filhos que saíram do trabalho, vieram direto para cá, Senhor amado. Que o Senhor venha renová-los, fortalecê-los, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra é poder, Senhor. E a Tua palavra garante que ela não vai voltar para Ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Eu quero também que você, se você puder, abra comigo em Romanos, capítulo 5, no verso 1 a 5. É tão maravilhoso, amados. Nós sabemos que nós temos esperança em Cristo. E por amor a esse Deus maravilhoso que nos ama tanto, deixou a sua palavra. Porque a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? É Deus falando conosco. Amém? E Romanos, capítulo 5, no verso 1 a 5, diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Amém. Nós temos paz com Deus, amados. Mesmo na tribulação, na dificuldade. Porque paz não é a ausência de problemas, amados. Não é isso. É no meio do turbilhão, no meio da tempestade, no meio da notícia má, no meio da situação difícil, ali está a paz, que excede todo entendimento, guardando a mente e o coração do Filho e da Filha de Deus. Amém? Vamos continuar aqui, olha só que coisa maravilhosa. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Dá um cutucão entre quem está perto de você. Você dá glória na tribulação, meu irmão? Difícil, né? Só no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando a gente consegue ver como Ele vê. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele está acima de tudo e de todos. Então, todas as situações da nossa vida têm um plano e um propósito de Deus. Se nós estivermos vazios de nós mesmos e cheios do poder de Deus, e confiantes de que Ele não perdeu o governo da nossa vida, assim nós conseguimos dar graças ao Senhor. Do contrário, nós não conseguimos. Do contrário, é difícil, a nossa alma, ela vai gritar, ela vai ficar sem esperança, ela vai ficar desesperançosa, ela vai ficar atribulada, ela vai ficar angustiada. Você entende isso? Vamos continuar aqui ainda mais o que diz aqui, olha só. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que significa isso? Tá difícil? Persevera. Mas não persevera sozinha, não. Persevera em Deus. Confia em Deus. Sabe aquele fruto chamado mansidão, amados? Aquele fruto mansidão significa que é confiança em Deus. Sabe o que é esperança? É confiança em Deus. Assim diz a palavra de Deus, que Jesus, ele disse assim, olha, os mansos herdarão a terra.
Mas o manso não é porque você é bonzinho, não, que você fala baixinho, viu? Manso é aquele que confia em Deus. É aquele que entrega tudo para Deus. Sabe o que acontece com esses, os mansos? Eles não vão precisar conquistar nada. O Senhor já conquistou. A herança é sua. É só você se apropriar dela. E aqui diz nessa palavra que mesmo na tribulação a gente deve dar graças ao Senhor, porque vai gerar o que? Perseverança. Sabe qual é o melhor momento da nossa vida, não sei da sua, mas o meu? É quando nós estamos no deserto. É quando nós passamos dificuldade, não é? Porque aí nós ficamos grudadinhos no Pai. Você ora 10 vezes ao dia, você jejua, você pergunta para o pastor, tem outro jejum para me fazer? Porque você começa a olhar para Ele, você está tão angustiado. Você está, Senhor, o que vai ser de mim? Aí você lembra que Ele existe. Sim ou não? Sim. Então aqui diz assim, olha, que nós devemos perseverar e nós vamos desenvolver um caráter aprovado. Por quem? Pelo Senhor. E diz também nessa mesma palavra aqui, olha que coisa linda. E vai gerar o quê? Esperança. Essa tribulação vai gerar perseverança e a perseverança vai vir a esperança. Vai acontecer. Vai dar tudo certo. Tem uma luz lá no final do túnel. A coisa vai mudar. A história vai chegar, uma história nova e bonita e maravilhosa. Ei, não precisa chegar 2020 para tudo isso acontecer. Com Cristo, todo dia é tempo de recomeçar, gente. Com Cristo, a tua história pode mudar hoje, agora pode mudar. É você olhando para a sua história junto com Ele, falando, Senhor, me ensina a ser tudo aquilo que o Senhor quer e planejou para mim. Lá no Salmo 139 diz que os nossos dias já estão contados pelo Senhor. Ou seja, a nossa biografia já foi escrita. Então o que eu e você precisamos saber? Senhor, o que está escrito a meu respeito? Eu gostaria de viver exatamente o que o Senhor planejou para mim. Me ajuda. Revela para mim. A Bíblia diz que os segredos do coração do Senhor serão revelados para os seus filhos. Aqueles que o buscam, aqueles que o temem. Amém? Então há esperança. Amém, queridos? Mas eu quero falar agora também, dar alguns exemplos a respeito de esperança. Dar alguns exemplos de pessoas que passaram por aflições, mas tiveram vitórias. Eu não sei o momento que você está de dificuldade. Talvez de desemprego, talvez de problemas de dificuldade financeira, talvez uma notícia ruim que chegou da saúde, da sua saúde. Eu não sei, mas eu quero hoje trazer esperança para você de acordo com a palavra de Deus. Amém? Êxodo, capítulo 14, no verso 2 a 4, diz assim, olha. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem-se perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Diga assim comigo, a esperança, ela está relacionada com a fé. Você vai perceber aqui, amados. Não basta apenas a gente conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Não basta a gente apenas ouvir a voz de Deus. Nós temos que obedecer a voz de Deus. E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu ainda vou citar alguns versículos aqui. Em Hebreus 11:1, diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu creio que o mar vai se abrir. Eu não estou enxergando, eu não sei como, mas eu creio que o emprego vai chegar. Eu não sei como, de que maneira que eu vou pagar as contas, mas eu creio que o milagre vai acontecer. Eu não sei como, de que maneira que vai acontecer, mas eu creio. Sabe por que você crê? Porque você tem uma palavra de Deus. Quando nós temos uma palavra de Deus, Deus tem compromisso com a sua verdade. E esse povo recebeu uma palavra de Deus, dizendo a respeito, mas também dizendo assim, olha, façam desta maneira. Guarda isso no seu coração. Eu quero que você pense um pouco. Quando você ouve a voz de Deus, muito cuidado com o que a gente escuta.
Existem muitas vezes ordens, ensinamentos, e nós precisamos crer e colocar em prática essa vontade de Deus. Porque Deus prova seus filhos, amém? Vamos continuar. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe o que significa isso? Eu e você somos limitados na nossa visão. Nós sabemos algumas coisas, mas o amanhã pertence ao Senhor. Para hoje, Senhor, o que o Senhor tem para nós? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, como que eu devo me direcionar com relação à minha família? Que resposta que eu devo dar? Eu aceito esse trabalho, eu não aceito esse trabalho? Senhor, como que eu devo me relacionar com meu esposo? Eu acredito, é possível a gente continuar aqui? O Senhor tem poder para renovar o nosso amor? Senhor, fala comigo. É linda essa palavra, porque ele diz assim que ele sabe os planos que ele tem a respeito de cada um de nós. Deixa ele guiar a sua vida. Deixa ele dirigir, deixa ele fazer do jeito dele. Eu posso declarar, porque a palavra me garante, que a vontade de Deus não é só boa, é boa, perfeita e agradável. Viva essa vontade. Não viva só boa. Não diga assim, já está bom para mim. Não, tem mais. Tenha vontade perfeita. E tenha vontade agradável para você também. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 15:19 diz assim: se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Sabe por quê? Essa vida que é passageira, amados. Nós temos que ter esperança que Cristo virá, buscará a sua igreja, que nós vamos com Ele. Amém? Nós precisamos acreditar que o Senhor tem uma vida abundante aqui, para nós vivermos aqui. Aqui, ó. Essa vida abundante significa todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Por que você não está vivendo? Pergunta para o teu pai: Senhor, por que eu não estou vivendo a vida abundante? Por que todas as minhas necessidades não estão sendo supridas? Ele vai te responder. Ele vai consertar o que precisa ser consertado. Ele vai falar para você. E quando ele disser para você, creia e obedeça. Faça a vontade do teu pai. Acredite que tudo, por mais que seja difícil a palavra, ele sempre tem razão. Sempre tem razão. Amém? Aleluia. Diga assim comigo: esperança é confiar em algo verdadeiro. E a palavra é a verdade. Confie nessa palavra. Busque essa palavra aqui. Êxodo 14, que eu comecei a falar a respeito, eu quero que você preste atenção. Ali fala, no capítulo todinho, eu resumi, tá, gente? Fala de Moisés e o povo saindo do Egito e indo para Canaã, enfrentando o Mar Vermelho na frente e o exército de Faraó atrás. Como assim? Peraí, acabamos de sair lá do Egito, estamos indo, já tem um exército atrás de nós e aqui só tem o mar, e agora, o que fazer? Para onde que a gente vai? O que você faz quando o problema chega? Corra para Jesus. Lembre-se de Jesus, para tudo, para tudo, para tudo. Para ouvir a voz dele. Para pegar a palavra e falar: fala comigo, Deus, através da sua palavra. Fala com ele. O que fazer quando nós temos dilemas, dificuldades, obstáculos na frente? Avançar? Recuar? Ficar parado? O que fazer? Muitas vezes temos palavras de incentivo, palavras de encorajamento. E a tendência nossa é sempre de avançar. Imagina o que vão pensar de mim se eu recuar. Essa é a nossa tendência humana. Mas nem sempre é hora de avançar. Tem momento que é necessário recuar. Parece que quem não avança não tem fé. Já passou por isso? Você não tem fé mesmo, hein? Deixa que falem de você, sem problema algum. Tenha convicção do que Deus está mandando você fazer. Se Deus disser para você recuar, recue. É fácil? Não, é difícil. Difícil porque nós temos um ego aqui, um eu. Essa luta contra a nossa carne não é fácil. A gente sempre fica batalhando com ela. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de nós? Eu tive uma situação recente, há pouco tempo. Nós tivemos um congresso
Mulheres no Espelho. Eu tinha recebido ano passado uma palavra de uma pessoa de Deus, sim, de uma mulher de Deus. Uma mulher que disse assim, o próximo congresso serão 3.000 pessoas. Eu recebi aquela palavra e eu criei. Eu criei naquela palavra e comecei a caminhar procurando um lugar para 3.000 pessoas. E eu pedi para o Senhor um sinal. Eu disse, Senhor, se realmente isso é da tua vontade, mostra para mim onde está esse lugar. E a gente não encontrava de jeito nenhum esse lugar. Até ia desistir. Mas no finalzinho, em março, isso aconteceu em setembro de 2018, em março de 2019, nós encontramos um lugar. E falei, opa, é de Deus. Vamos lá, vamos começar. Começamos a trabalhar. E aí, com um mês e meio, já era para nós termos pelo menos 1.300 mulheres. E quando eu fui ver as inscrições, o número era bem, mas muito baixo. E eu confesso que ali deu uma tristeza muito grande na minha alma. E eu sei da tamanha responsabilidade que eu tenho com esse congresso. E ali quando eu fui orar, falar com Deus, o Senhor disse, recua. Foi muito difícil, amados. Foi muito difícil. Vocês não têm ideia, para um pastor, para um líder, quando Deus fala para você recuar, o que o povo vai pensar? A gente se preocupa com a nossa reputação, né, pastor? Você disse bem aqui a respeito de reputação. Obrigada, querida. Obrigada, viu? Então, foi uma experiência muito difícil, a qual eu tinha que tomar uma atitude e sem consultar a equipe, eu tive aquela convicção. Falei para o meu esposo um dia, nunca vou esquecer, Dia dos Namorados, bela notícia. No Dia dos Namorados, coisa linda. Chorei que nem não sei o que desde manhã. Passei o meu dia chorando. E à noite meu esposo falou, vamos jantar fora. Que olho é esse? Tá inchado, o que aconteceu? E aí quando eu fui contar, ele falou assim, eu falei assim, olha, eu só tenho algumas opções. Uma é desistir de tudo. Passou já pro teu coração desistir de tudo? Porque o meu, vixe, vixe, vixe. Mas é tão lindo esse Deus, né, gente? Então, assim, a primeira possibilidade, quer saber? Vou cancelar tudo isso daqui. A segunda é, bom, vou levar lá para a Igreja Batista do Povo. Vamos ver se tem agenda, né? Uma possibilidade. E a terceira é, puxa, eu vou procurar o pastor da igreja que fez o ano passado, quem sabe tem agenda lá. Isso eu falei com meu esposo à noite. E ele falou assim, cancelar não, essa você tira. Mas eu acho que essas duas sim. E aí no dia seguinte eu fui falar com o pastor Jonas também, contei toda a situação para ele. Falei com ele e ele falou, não, cancelar não. Falou a mesma coisa que meu esposo falou. Muito bem, fiz todo... Porque tem um caminho, né, gente? Tem um caminho que você tem que voltar tudo de novo. Né? Não é só o caminho tomar atitude, é voltar tudo de novo. Então agora o que eu tinha que fazer? Aí ele falou assim, olha, agora eu tenho que ver aqui na igreja se tem lugar. Vimos se tinha lugar. Agora eu tenho que ver se na igreja do ano passado também tem lugar. Tem lugar, bacana. Agora eu tenho que ir lá na igreja Bíblica da Paz cancelar aquele lugar. E aí quando eu fui lá cancelar o lugar, falar, Deus é tão... Não, primeiro eu fui falar nessa igreja que a gente fez o ano passado, Deus usou a vida daquele homem. Ele falou assim, mas a senhora não está lá na outra igreja? Eu falei, é que... Aí contei toda a história. Aí ele falou assim, pastora, não fica triste. Eu falei, olha, aí é de pedir demais. Eu não posso mentir, eu estou muito triste. Mas tudo bem. Resumindo essa história, gente, foi difícil, foi dolorido, foi. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque tanto essa igreja nos acolheu, como a Igreja Bíblica da Paz, nós tínhamos um compromisso altíssimo financeiro com eles. Eles nos liberaram sem pagarmos nem um centavo, por causa da agenda já que nós tínhamos tomado. Né? A gente tomou a agenda deles, então eles não podiam ter lugar para ninguém. Então, Deus, Ele estava no governo de tudo. Deus é Deus. Então, às vezes, tem que recuar, tem que recuar. E aí depois eu falei, como é que eu vou falar agora? Para a equipe e depois eu tenho que falar para a igreja, para aquele monte de mulheres. Mas Deus, Ele cuida de tudo. É só você obedecer, porque aí Ele já moveu o coração de todo mundo e foi glória para baixo, para cima. Quantas mulheres foram aqui no nosso encontro? Não foi uma bênção? Glória a Deus, né? Deus é bom, Deus é bom.
Eu só estou te contando porque eu aprendi muita coisa com isso, aprendi muitas coisas com isso. Não é sempre que a gente tem que avançar, não. Às vezes é hora de recuar, às vezes é hora de ficar paradinho, de não fazer nada. E nós vamos ver isso aqui, tá? Amém? Aleluia. A questão não é avançar ou não avançar. A fé, ela é firmada na palavra de Deus e na vontade de Deus. É isso que nós temos que entender. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para isso? Qual é? Na tua vida, na situação que você está passando, consulte a Deus. O que Deus tem para você? O que Ele tem? O justo, ele vive por fé. Mas vive por qual fé? E eu quero que você preste atenção aqui. A fé natural? Aquela da autoajuda? Ou das palavras positivas? Porque tem muito disso, né? Não, pastor, o negócio agora está ficando bom. Que tem palavra de autoajuda e o pessoal ali, ó. Deus disse isso? Amados, por mais que seja às vezes a palavra difícil, mas que venha da parte de Deus, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz salvação, ela traz conserto, ela traz direção. Agora, quando não vem da parte de Deus, pode ser o mel, você pode estar indo para o abismo. Cuidado. Que fé é essa aqui? Eu queria que você pensasse sobre isso. A nossa fé não é positivismo. Não é uma palavra de autoajuda. A nossa fé não é calcada nas experiências dos outros. Não pode ser. A nossa fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Tem que ser. Nós precisamos ser aqueles que gostam de consultar a palavra de Deus, que olham, sabe, aqueles frequentadores de escola bíblica dominical, aqueles que vão mesmo, que estudam a palavra, que têm prazer, tem que ser. Nós precisamos ver isso aqui, ó. No momento da decisão, a fé para decidir, para obedecer, é muito pessoal e particular. Por que eu tive que tomar a decisão sozinha? Porque cada um ia falar de uma maneira. Aí eu não tinha fé? Não era questão de fé, amados. Era questão de ouvir o que Deus tinha. Deus me ensinou muito com tudo isso. Amém? Vamos lá. Então, como discernimos se nós devemos avançar, parar ou recuar? Como? Precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Em Êxodo 14:1 disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem. Foi uma ordem que Deus deu. Presta atenção na palavra. Presta atenção na ordem que Deus está dando. Não fica floreando a palavra, não. A palavra é clara, amados. É simples o evangelho. A gente fica colocando flores, inventando coisa, para quê? Para nos ajudar. Se nós seguirmos a verdade aqui, nós seremos as pessoas mais abençoadas. Pode ter certeza disso. Amém? Amém. Aleluia. Então disse aqui, olha, que retrocedam e se acampem. Êxodo 14:13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, olha só, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós, olha só, e vós vos calareis. Olha que palavra desse líder. Ele escutou. Deus falou, retrocede. Agora falou, lógico que tem aqueles que falam, não é possível, não sei o quê. Ei, aquieta a tua alma. Confia. Confia em Deus. Sabe aquele negócio que você ia fechar, não fechou? Confia que Deus tem algo melhor. Sabe aquela oportunidade que estava certinha de emprego, de repente deu tudo errado? Confia que Deus já te viu, que Deus tem promessa na tua vida, que Deus sabe o momento certo de abrir esse mar, essa oportunidade. Confia em Deus. Como ouvir a voz de Deus se a nossa alma está atribulada, amados? Não dá para ouvir. Aquieta o teu coração. E você precisa ter a sua experiência particular. Sabe? Talvez você tenha a experiência da sua mãe que tem fé, do seu pai que tem fé, mas Deus quer que você tenha fé. Deus quer que você aprenda a andar com Ele. Deus quer que você escute a voz dEle, porque Deus não tem filhos prediletos, amados. Mas tem filhos que escutam, que param para ouvir o pai e obedecem. E tem outros que nem querem saber o que o pai diz a respeito. E aqui é lindo demais porque ele faz isso. Ele aquieta o coração do povo. O exemplo de Moisés com o Mar Vermelho, na frente o exército atrás. Uau! Êxodo 14:10. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles.
e aterrorizados clamaram ao Senhor. Presta atenção, esse versículo aqui é o versículo 10, o que eu li aqui em cima era o 13. Eles estavam aterrorizados, eles estavam desesperados. Talvez você não veja mais solução para nada na tua vida. Talvez a circunstância esteja tão difícil. Sabe o que é maravilhoso? É ser corpo de Cristo. Ah, como é bom. Talvez alguns já estão na frente de você na fé e outros estão aqui. O que nós temos que fazer? Meu irmão, minha irmã, vamos orar. Vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para Deus dar uma direção. Ei, irmão, Deus te ama. Deus tem um plano na tua vida, aquieta a tua alma agora. E às vezes você tem que ficar com a pessoa do teu lado, lembrando ela da promessa de Deus. Tem dia que a nossa alma está tão triste, tão angustiada, amados. Eu não sou diferente de você. Tem dia, pastor, que dá vontade de ficar embaixo da cama, não é nem em cima, porque em cima alguém vem. Sabe assim? Lá embaixo ninguém mexe comigo, de tanta tristeza, de tanta aflição. Mas a promessa está aqui, ó, no coração. É o momento de não fazer nada. Mas se tem alguém do lado que dá uma palavra, ei, tem bom ânimo, ei, lembra da promessa, Deus tem um plano na tua vida, vai dar tudo certo. Ah, amado, você fica um gigante nas mãos de Deus, amém? Fica um gigante, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Olha só, o Salmo 71, no verso 5, diz assim: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Aonde que está a tua esperança? Eu sei que os pastores são maravilhosos aqui, amados, mas você não pode colocar neles a sua esperança. A tua esperança e a minha esperança tem que ser no Senhor. Nós temos que olhar para Cristo, confiar em Cristo, nós temos que confiar na palavra de Deus. Nós temos que gastar tempo com Deus, com a sua palavra. A nossa esperança está nele. Se ele não deu a última palavra, pode ter esperança, pode continuar. Olha, confia, porque ele é o Deus que quando ele falar, assunto encerrado, assunto encerrado. Amém? Aleluia. O que nós podemos aprender com essa história de Moisés? Moisés foi a Deus e falou com Deus. E depois o Senhor disse no verso 15, diga ao povo que marche. Foi uma ordem de Deus. Lembra? Primeiro, retrocede. Agora, marche. Aleluia. Ah, gente. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Pastor, está na hora de ir embora dessa igreja, certo? Aleluia. Tá na hora. O negócio aqui já cresceu. Fica esperando não. É o culto de manhã, culto de noite. Deixa Deus fazer. Tem hora que é hora de retroceder, tem hora que é hora de avançar. E a gente precisa crer na palavra de Deus. A gente avança com Deus na frente. Deus vai honrar em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é Deus que faz. Aleluia. No verso 16 o Senhor diz: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Jesus. Eu fico pensando nesse Moisés. Ah, meu Pai do céu. Eu estou imaginando a situação que eu passei ali, uma coisica de nada. Imagina esse homem aqui, com o povo inteirinho na responsabilidade aqui, um exército atrás, todo mundo esperando que Moisés tomasse uma atitude. E aí Deus fala para ele: é com você mesmo, Moisés. É você que vai fazer agora. É você. E quando Deus fala que é você, não adianta você cutucar o do lado, não. É com você. É particular. Ele fala uma coisa aqui tremenda, meu Deus do céu. Olha só. Levanta o teu bordão. Estende a mão sobre o mar e divide-o. Simples assim, pastor. Pega essa mãozinha, divide mar. Mar, vai para cá, vai para cá. Vamos passar de pezinho. Para Deus é tudo muito simples, amados. Nós precisamos acreditar. O que é para Deus abrir um mar? O que é para Deus dar uma oportunidade para você sobrenatural? O que é Deus pode fazer? A restauração desse casamento, mudar a tua história, colocar alegria, alegria no seu coração hoje. Você que entrou naquela porta aqui, brava, irritada, nervosa, não sabe nem por que veio. Deus te trouxe aqui para colocar alegria no seu coração, para você fazer, você olhar e ver que você tem saúde, que você é abençoada, que você é uma mulher bendita, que você tem uma família, que você tem bênçãos na sua casa. Em nome de Jesus. E aqui, o Senhor, Ele sabe para quem que Ele pode contar, com quem Ele pode contar. Ele sabe a nossa dimensão de fé. Ele sabe. E Ele falou exatamente isso para Moisés. Olha só, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Uau! Eu queria estar lá para ter visto essa cena maravilhosa. Põe a mão. A água vem para cá. A outra água vai para lá. Vem, povo.
Pode vir. Gente, eu pegaria esse Moisés e falaria, vamos levantar Moisés, vamos andar com ele, vamos pôr para cima. Eu não sei. Pensa a responsabilidade desse Moisés. Pensa a responsabilidade desses pastores aqui, amados. Parece fácil, né? Mas não é. Tem muitas histórias nesse lugar aqui. Inúmeras histórias. E a expectativa que vocês têm a respeito desses pastores é que eles têm todas as soluções que vocês precisam. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eles se colocam nas mãos de Deus para ser um instrumento de bênção na sua vida, sim. Mas nenhum deles, amados, nenhum deles pode ser a sua esperança. Só Cristo pode ser a sua esperança. Eles se colocam como um instrumento, um canal. Eles querem te abençoar, te ajudar a crescer, a caminhar pela fé. Mas não idolatrem nenhum deles, amados. Porque quando o homem é idolatrado por alguém, ele fica como se fosse um lugar bem pequenininho e para ele cair é um minuto. Cuide dos seus pastores, dos seus líderes. Amem, abençoem, ore por eles. Ajudem-os em tudo que você puder. Agora, sabe como você pode ajudar? Se alimentando dessa verdade. Sendo obediente ao Senhor. Os pastores terão alegria de ver você crescer. E de você dar muito fruto, amém? Aleluia! Moisés, ele está sempre conversando com Deus. O Senhor está sempre ensinando e guiando o coração de Moisés. Diante do Mar Vermelho, ele fala, estende o seu bordão e diga ao povo que marche. Deus fez o milagre em cima da sua palavra. Deus faz milagres em cima da sua palavra. Aprenda a orar a palavra. Ore a palavra. Deus tem compromisso com a palavra. A tua esperança é Cristo. E a tua fé tem que ser a fé alicerçada na palavra de Deus. Porque o Espírito te guiará em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Temos também mais um exemplo em 2 Crônicas, capítulo 20. Essa história que você já conhece, no verso 20 também, que fala de Josafá, amados. Oh, aleluia, meu Deus do céu. 2 Crônicas 20, verso 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Como é que é? Não precisa lutar, não? Pode ficar paradinho? Sabia que pode? Sabia que tem batalha que você está passando na sua casa, que Deus fala assim, não se mexe. Tem batalha que você está passando no seu trabalho, não faz nada. Deus te justifica. Fica quietinho. Não precisa se justificar. Tem momento que a gente tem que ficar bem quieto e deixar ele lutar as nossas batalhas. E ele fala assim, olha só que tremendo. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Olha para mim. Nós temos que tomar nossa posição espiritual. Nós temos que saber e crer e acreditar e viver como filhos de Deus que nós somos. Mas não é um filho cheio de dodói, não. É um filho que é amado pelo Pai. É um filho que Deus ama muito. Você não pode deixar que a dúvida pare no seu coração. Que você tem um pai que te ama. Não deixe que o espírito de orfandade ocupe o seu coração. Não deixe, se seu pai na terra te abandonou, você não conhece. Hoje você tem um pai que te ama. E um pai que te prometeu, nunca vou te deixar. Jamais eu vou te abandonar. Agora o que você tem que fazer? Se posiciona. E essa palavra aqui, era necessário que eles tomassem a posição deles. Mesmo que fosse para ficar paradinho, tem que tomar a posição de ficar paradinho. Estava correndo? Para. Tomem suas posições. Permaneçam firmes. Não aconteceu nada na tua vida ainda? Ou só piorou? Permanece firme em Deus. Esse Deus que nós estamos te apresentando, ele independe da circunstância, ele é Deus. Ele é um Deus bom, é um Deus de amor, um Deus de justiça. É um Deus que trabalha no tempo. E o tempo de Deus, é o Kairós. Ele faz como aprover a ele, para que a glória seja dele. Deixa ele mover águas. Tem águas que estão paradas aqui que Deus vai mover. Fica paradinho, deixa Deus mover. Só se ele mandar você dar um passo, você dá. Você não fica parada. Confia em Deus. E aqui diz assim, olha só. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanimem.
Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Ó, agora sim, saiam para enfrentá-los. Tá com medo? Se Deus ordenar para você ir e para você enfrentar o gigante, é porque ele já venceu o gigante. Você só vai ver a cabeça do gigante cair. Só isso, você só vai assistir. Não faça mais nada. Deixa ele agir com justiça. Ele é Deus, amém? Vamos continuar aqui. Esse texto eu ia pular muita coisa aqui, mas não deu, gente, tá? Então, segundo Crônicas 20 ainda, no verso 1 a 7, eu vou ter que ler mesmo. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá. Alguém foi lá, ó, começou a falar pro rei, né? Que estava tendo o quê? Uma guerra ali. Falaram assim, ó, um exército enorme. Não falaram só exército, já não basta só um exército. Sabe aqueles que vêm com a notícia ruim, mas que coloca mais coisa além do que é? E aí falaram assim, olha, um exército enorme vem contra ti. De Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Que tal? Na sua luta, na sua dificuldade, você decidir consultar Deus. Que tal você abrir um jejum, você começar um jejum por essa causa? Que tal? Todo mundo falando 2020 está chegando. Deixa ele chegar. Se você não mudar, vai ser mais um ano. Depois vai vir um outro ano. Agora, se você colocar esse posicionamento aqui, eu decido que eu vou consultar o meu Deus e que eu vou jejuar por essa causa, eu posso te garantir que as coisas vão mudar na sua vida. Amém? Vai mudar, porque você já mudou. Amém? E aqui diz assim, olha, é lindo demais, ó. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha como que ele orou, Josafá. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Ei, esse é o nosso Deus. Ninguém pode se opor a ele. Ele não mudou não, gente. Ele é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Não importa o tamanho da sua causa, Deus pode, uma palavra dele pode mudar toda a história, amém? E aí diz assim, não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Seja humilde. Esse é um rei. Ele disse, nós não temos força. Até aqui eu posso ir. Mas para lá não dá não. Nós precisamos reconhecer, amados, quando nós precisamos de ajuda. Seja de Deus, seja das pessoas. Não deixe que o orgulho te paralise. Não permita isso. Você pode não somente a tua vida ficar amarrada por causa do orgulho, da altivez, da soberba ou do medo, como também de toda a tua família, por sua causa. Não faz isso. Esse homem nos ensina, ele se humilhou. Ele se humilhou e colocou tudo isso diante de Deus. Hoje mesmo você pode fazer isso. Você pode fazer aqui, você pode fazer na sua casa e reconhecer, Deus, acabou. Eu não tenho mais força, minha fé está se esvaindo, as minhas condições, se forem financeiras, estão se esvaindo. Senhor, meu namorado me deixou, eu estou pensando um monte de besteira aqui. Senhor, meu casamento está um lixo. Eu não sei, mas eu só quero te mostrar o que esse rei fez. Ele sabia que o seu Deus era o Todo-Poderoso. Ele reconhecia isso. Você vê que ele reconheceu o inimigo? Ele reconheceu, mas ele também reconheceu que ele não tinha mais força para lutar. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos ser humildes quando a gente fala assim, não dá mais.
Sabe por quê? Assim alguém vai te pegar no colo. Alguém vai te ajudar. Isso é mais fácil. Amém? Depois, Deus disse assim, ó. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Olha lá. Ele ouviu, lembra do enorme, do exército enorme? Ele falou, peraí. Eu quero te lembrar uma coisa. Não é para ficar desanimado, não. Não é para ter medo desse exército enorme, não. Olha que coisa linda que ele diz aqui. É que eu fico olhando as minhas batalhas, gente, aí eu pego essa palavra para mim e falei, como é bom ouvir isso, ó. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, aí ele coloca assim, ó, amanhã, desçam, olha só, desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz e encontrá-los-ei. Ou, não fuja da batalha. Não pegue atalho. Se você fugir da batalha, pegar atalho, eu posso te garantir, porque a palavra garante. Você vai estar que nem o povo no deserto, 40 anos e não vai chegar em lugar nenhum. Uns vão morrer no meio do caminho. Tá pesado? Divide o fardo. Compartilha. O Senhor não quer que nós fujamos de batalha nenhuma. Com Ele nós vamos enfrentar os nossos inimigos, amados. Mas com Ele, convida Ele para estar à frente. Pede direção, pede estratégia para o Senhor. Como vencer essa batalha, Senhor? Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe muito bem. E aqui Ele continua dizendo assim, olha só que coisa mais gloriosa. Encontrá-los-ei no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, olha lá. Não vai lutar não, é só para descer, encarar o inimigo. Você tem que encarar, mas não vai precisar lutar. Uau! Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Sabe o que aconteceu aqui? Eles creram e já começaram a agradecer. Eles não foram para a batalha com incredulidade, não. Porque às vezes você fala assim, eu ouvi, eu até vou mais, né? Se de repente, deve ter um escape, se Deus esquecer, se Deus não aparecer lá. Ele já começou a se posicionar com a cara no pó, agradecendo, louvando esse Deus que prometeu que essa batalha não era deles, era do Senhor. Essa batalha deixa Deus pelejar por você. Mas não foge dela, não desiste do seu casamento, não faz isso, não vai para outra igreja não, enfrenta seus problemas aqui com seus irmãos, toma posição aqui nesse lugar, conserta o que tem que ser consertado. Em nome de Jesus, não deixe que ninguém roube a tua alegria. Os planos e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, amados, amém? Aleluia, Deus. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente, tem um aqui, obrigada. Indo à frente, cadê você? Olha só, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército, cantando. Gente, imagina o inimigo como ficou. Ei, o inimigo não queria que você levantasse hoje não. Muito menos se você estivesse aqui. E muito menos se você estivesse bonitão e bonitona. Cantando. Pensa você sair daqui cantando. Você dizer assim, olha, se o inimigo está lá na tua casa, que às vezes pode ser, né? O inimigo pode estar na família mesmo. Você vai amar, você vai abençoar, você vai declarar o culto foi uma bênção. Eu recebi a palavra para mim, eu quero te abençoar também em nome de Jesus. Muda toda a história, amados. E Josafá teve exatamente essa direção clara, que tinha que ser cantando, tinha que ser, olha que coisa linda. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de um monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Ei, eu e você só temos que obedecer a Deus.
Fica firme no Senhor. Não sai da sua posição, não. Deixa Deus pelejar a sua peleja. Ele te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. E pode ter certeza que não é você só ser abençoada. É você ser abençoada e abençoar a sua casa, família, amigos e tantas outras pessoas. Amém? Ele é nossa esperança, gente. Tá difícil? Olha para Cristo. Ele é a tua esperança. A palavra de Deus, nós temos tantas promessas ali para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Oh Deus, aleluia. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Quando eles pararam para olhar, estava tudo destruído. Não brinque com Deus. Não zombe de Deus. Não permita que haja incredulidade no seu coração. Mas peça para que Deus acrescente fé a você. Para que você permaneça firme. Para que você não pegue nenhum atalho na tua vida. Para que você verdadeiramente viva as promessas de Deus. Porque Ele é a tua esperança. Amém? Aleluia. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Aleluia. Diante dessa palavra, aquele momento era para ficar parado, não era para avançar. Antes de você perguntar para qualquer pessoa o que você deve fazer na sua atual situação, pergunte para Deus. Porque é muito fácil dizer assim, sim, avance, faça. Mas se Deus disser para retroceder, retroceda. Se Deus disser para você parar, pare. Deus sabe o que Ele faz. Amém? A fé, ela não é medida pelo avançar ou pelo parar, não. A fé é medida pelo obedecer a palavra de Deus, amados. Amém? Tem um exemplo que eu coloquei aqui, que tem pessoas que são destemidas, mas elas estão firmadas na sua força, na sua própria força, no seu conhecimento, no seu temperamento. Isso não é fé. Isso não é fé. É na personalidade dela. A fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus. A gente caminha sobre a palavra de Deus. Isso é fé. Amém? Vamos continuar aqui, ó. Tô parado muitas vezes porque eu sou medroso. Não porque Deus mandou parar. Porque eu sou medroso. E o medo tem parado muita gente. Tem um monte de gente que não sai de casa de forma alguma porque tem medo. Tem muitas pessoas que não avançam no trabalho, continuam na mesma situação porque tem medo. Medo do novo. Muitas vezes também você está parado porque você é tímido. Talvez você está parado porque você está cheio de dúvidas. Isso não é ter fé. É isso que eu quero que você pense. Se eu e você somos filhos de Deus e nós sabemos que nós temos uma palavra que Deus deixou para nós, por que você não conhece a palavra? Por que você não conhece a promessa que Deus tem para você? Por que você não caminha sobre a fé? Opa, Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Não posso ser movida nem pela timidez, nem pelo medo, nem pela força do meu próprio braço. Ou pela palavra dos outros. Eu tenho que ser movido pela palavra de Deus. Amém? Nenhuma dessas situações demonstram fé. A nossa fé tem que estar colocada no Senhor e na sua palavra, nos seus princípios, nas suas leis. Creia nisso. Creia. Todas as vezes que eu e você andarmos segundo a palavra de Deus, Deus nos honrará, porque Ele tem um compromisso com a sua palavra. Amém? Aleluia. Se eu tenho uma palavra de Deus e sou obediente aos princípios divinos, então, se é para eu avançar, avançarei. Se é para ficar parado, eu ficarei também. Mas eu tenho paz no coração, eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Deus está comigo naquilo que eu estou fazendo. Então o resultado é com quem? Com Ele. Você fez o que Deus mandou você fazer? Então agora só aguarda, não é mais com você. Tudo bem? Aleluia. Ele é o Senhor dos resultados. Se Ele é o Senhor da instrução, Ele também é o Senhor do resultado. Ele é que vai garantir a qualidade da minha caminhada, do processo que eu estou vivendo. Se eu estiver seguindo o que Deus mandou, Ele vai garantir. Ele vai garantir. Guarda isso no teu coração. E o último modelo que eu também trouxe para vocês fala sobre Pedro. Em Mateus 14, 27 também. Aonde relata ali aquela história onde diz que antes dele andar sobre as águas, ele teve medo. Todos achavam que era um fantasma. Lembra disso?
Pedro ousou pedir uma confirmação. Ele disse: se és tu mesmo, lá em Mateus 14, 28, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Isso aqui dá uma pregação maravilhosa, mas não vamos entrar lá. Mateus 14, 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Por que Jesus falou? Não temas, sou eu. Pedro pensou: será que é um espírito de engano? Podia ser ou não podia, gente? Podia ser. Então Pedro fala: eu tenho que discernir os espíritos, eu tenho que confirmar quem é que está falando comigo. Pedro fez aquela pergunta porque ele tinha que discernir. Nós temos que discernir que espírito que está falando. Cuidado. Desculpa falar aqui, mas vocês sabem disso. O inimigo, ele veio o quê? Para roubar, matar e destruir, não é? Mas ele veio para imitar aquilo que é de Deus. Então peça para o Senhor discernimento dos espíritos também. Quando Pedro fala isso, ele está pedindo que uma direção clara. Ele tinha dúvida no coração. E a misericórdia foi tão grande de Jesus que ele disse: eu ordeno, vem, Pedro. E ele foi. Vamos continuar aqui. Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Aí Jesus falou: vem. O que confirmou que era Jesus, o milagre, quando ele pisa nas águas e anda sobre ela. Aí ele confirmou que era Jesus. Vocês perceberam? Jesus deu uma ordem, sobre a ordem ele andou. Eu quero que nessa noite você se lembre. Deus quer que você ande sobre as águas. Mas Deus quer que você ande sobre a palavra dele, porque Deus quer fazer milagres na tua vida também. Deus quer que você viva prodígios também. Deus quer mudar a tua história também. Mas é necessário que você creia. Não deixe incredulidade no seu coração. Tome uma posição diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero como filha aprender a tua palavra. Me ensina a tua verdade. Me ensina a andar nos seus caminhos. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus, ele te guiará em toda a verdade. Ele vai te guiar. Ele vai te guiar. Os seus olhos vão começar a se abrir. Você vai ter interesse pela palavra de Deus. E você vai começar a andar sobre esta palavra. E você vai começar a ver milagres acontecendo na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Foi sobre a palavra de Jesus que Pedro andou. Não foi sobre a coragem dele. Não foi. Foi sobre a palavra de Deus que Pedro andou. Amém? Eu quero deixar bem claro. Por quê? Cuidado. Às vezes nós queremos dar glória para nós mesmos, é a nossa inteligência, mas quem que deu a inteligência para você? É a nossa sabedoria, porque eu estudei 10 mil anos, eu fui lá para Oxford, fui para não sei aonde. Quem te deu tudo isso? Ele. Mas ande sobre a palavra de Deus, que você vai ver os milagres que vai acontecer. Você vai experimentar isso na sua vida, amém? Aleluia. A pesca maravilhosa lá de Lucas 5:5 diz assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Aqui é quando Pedro já estava cansado de tanto pescar. E o Senhor disse assim: olha, Pedro, joga as redes para o lado de lá. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele creu, teve esperança. E ali um milagre aconteceu. Eu quero tanto que a tua esperança esteja firmada na palavra de Deus. Eu quero tanto que você acredite que a tua história vai mudar. Não é porque as pessoas são boazinhas com você, mas é porque Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. E porque você crê nessa palavra, e sobre essa palavra você vai andar em nome de Jesus, amém? É isso vai mudar a tua história. Isso vai abrir caminhos. Deus vai mudar a tua história, amada e amado. Deus vai fazer algo sobrenatural nesse lugar aqui, na tua vida. Creia nisso, ande sobre esta palavra. Essa igreja será conhecida como a igreja do amor, a igreja que abençoa, a igreja que edifica, a igreja que discipula, a igreja que cuida dos seus. Essa igreja crescerá para a glória do Pai. Todos verão e ouvirão que Deus é com vocês. Amém? Aleluia, glória a Deus. Oh Deus. Ou seja, eu vou fazer no poder da tua palavra, vou fazer porque o Senhor está mandando. E se Deus está mandando, faça. Não se importe com as pessoas, se importe em agradar o coração de Deus.
Portanto, nós precisamos ter tempo com Deus para ouvir a sua voz, ter tempo com a sua palavra. Ninguém aprende ouvindo uma vez só, amados. Tem gente que ouviu uma vez só e já acha que aprendeu. Não dá para aprender. Lembra que Moisés só passou 40 anos naquele deserto para ele aprender alguma coisa. Não é assim de repente, não. É um tempo, a gente vai caminhando com Deus, os nossos ouvidos vão ficando sensíveis, mais sensíveis ainda para a voz de Deus. Amém? Aleluia. Moisés teve uma caminhada longa com Deus para ele chegar a levar um povo, 40 anos no deserto de Midian, até aprender a discernir a voz de Deus. Então não é da noite para o dia. Agora, hoje, nós temos a palavra escrita. Naquela época não, era Deus e os homens, né? O Espírito pairava sobre alguns homens e Deus falava. Hoje nós temos a palavra revelada. A palavra de Deus já foi revelada. É só nós abrirmos e Deus está falando comigo e com você. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Foi uma questão de experiência pessoal com o Deus verdadeiro. Você está se movendo por que tipo de palavra? Eu queria que você pensasse por isso. Qual é o tipo de palavra que você está se movendo, tomando atitudes? É a palavra das pessoas? É a palavra de quem? É a palavra da sua emoção? É a palavra... Que palavra que é essa? Eu quero muito que você se mova, que você creia na palavra de Deus. Na palavra de Deus há esperança para você, amém? Aleluia. Aquela fé do passado que você aprendeu na casa dos seus pais, é por essa palavra que você está se movendo? Qual que é a palavra que está instruindo as suas decisões? Princípios espirituais que não são bíblicos? Não sei. Tem muita gente andando na palavra de deuses estranhos sem saber. São princípios que não são bíblicos, parecem de Deus, mas não são. Cuidado. Coma dessa palavra e você vai experimentar vitória assim. Mateus 6, 31 a 34 diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que nós vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Cutuca quem está perto de você. Você ouviu isso? Diz assim: o seu Pai já sabe o que você precisa. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Diga junto comigo assim: a única base confiável é a palavra de Deus para a minha vida. Se eu não tenho a palavra de Deus, o melhor é ficar parado. Presta atenção. Moisés, Pedro, Josafá e tantos outros andaram sobre a palavra de Deus. E você? E você? Todos esses aqui andaram sobre a palavra de Deus. E você? Eu quero declarar que é esperança para mim e para você. E essa palavra, esperança, é a confiança em Deus. E ela anda juntinho. Quem tem esperança, crê. O justo anda pela fé. A fé no Filho de Deus. E eu oro agora. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero colocar tudo isso diante do Pai. E eu quero orar abençoando a tua vida para que em nome de Jesus Cristo a tua história mude. Porque nós cremos nesse Deus todo-poderoso que é capaz de fazer infinitamente mais do aquilo que você está pensando. No poder que habita em você.